Eu queria ter a habilidade de fazer poesia para poder apresentar poeticamente meu primeiro entrevistado, etc. e tal, desse sábado. Mas ele é tão extraordinariamente talentoso que é melhor nem tentar, para não passar vergonha. Eu tenho o prazer de conversar no programa de hoje com o poeta paraense Paulo Vieira, que só tem 30 anos, e que imaginava que ele tinha menos, com esta carinha de 22, e já tem, quer dizer, são 3 lançados, 2 no forno. Como é que é, Paulo? É isso? É isso. Começou em 2004 com o primeiro livro, Infância Vegetal. Mais um livro por ano, então, você está lançando, né, Paulo? Lançando mais de um livro por ano, mas o trabalho mesmo vem desde 2001, quando eu comecei. E, paralelamente, o livro lançado mais recentemente, ele começou a ser escrito em 2001, 2002, né? Por quê? Começas e paras, começas? Eu identifico um projeto, eu começo a escrever um conjunto de poemas que não tem uma linha definida, e quando esses poemas estão se consolidando, eu começo a identificar um título, eu descubro um título, e aí eu só trabalho nisso, e tudo que fugia disso eu guardo, começo um outro projeto paralelo. Porque é muito diferente o processo do poeta. Por exemplo, deixa eu entender, deixa eu até apresentar aqui as obras do Paulo. Olha, gente, é poesia da melhor qualidade, ele escreve muito bem. Eu estou muito contente de estar entrevistando o Paulo, porque eu já conheci o trabalho dele, tenho os livros em casa. Esse aqui foi o primeiro pelo IAP, o Prêmio IAP de Literatura, 2004. que é a Infância Vegetal, de 2004. Depois esse aqui, que é de quando? De que ano? 2007 e IAP também. IAP também, um prêmio que é esse prêmio IAP de Literatura, que é o Orquídeas Anarquistas. E mais recentemente esse, que na verdade quase todos são um pouco edital, né, Paulo? Eles nascem de uma bolsa, nascem de um prêmio, de um projeto, não é isso? Todos são edital, né? O prêmio literário em si, ele não prova nada. Quem prova é o tempo, né? O tempo tudo põe à prova. Mas os prêmios, os editais, eu me inscrevia neles justamente para conseguir publicar os livros. Mas os livros já estavam escritos? Já estavam escritos, normalmente. Então, quando você se inscreve, você já apresenta a obra? Apresenta a obra normalmente em três cópias, né, com espiral, encadernado, impresso. Vai ter um júri, no caso do meu primeiro livro, Infância Vegetal, o Max Martins foi jurado, junto com o Benedito Nunes. Nossa, e que legal, foi né? Bem legal. Foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo, né? Fiquei... Aí que tu começaste a dizer, ok, tudo bem, eu sou poeta. É isso mesmo. Exatamente. Porque todo mundo poeta um pouco em casa, mas aí a coisa começa a tomar uma proporção de profissão também, né? Quando tu começas a ter essa regularidade na produção poética, né? De publicação. Hoje a minha vida é a literatura, principalmente, né? As outras coisas é só para ganhar o pão. Legal! Isso é tão raro, Paulo. Isso é muito raro. E então os editais, eles são o caminho para que o livro se concretize em papel, porque depois de pronto ninguém vai comprar, então não compensa tirar do bolso, né? Mas por editais compensa. Sem falar que os poetas, os críticos recebem tanta coisa que quando eles chega nas mãos um livro, ele olha, recebeu um prêmio, vou dar uma olhada, né? E aí as pessoas acabam... Ele abre portas ali na crítica literária, faz com que o livro circule mais. Abre sim. Agora, não prova qualidade, né? O tempo prova qualidade. Isso tem que ficar bem claro, né? Que um poeta cheio de prêmio não significa que é um bom poeta, né? Normalmente. Mas está num caminho, se ele está cheio de prêmio, está num caminho. Não necessariamente quem nunca ganhou, por exemplo, um prêmio, não é um excelente poeta. Não, mas isso, inclusive, exatamente. Né? Isso é muito importante que se diga também. Olha, Paulo, esse trabalho aqui, enfim, deve ter um gosto de filho mais acariciado nos últimos tempos, vamos dizer assim, né? Porque esse trabalho é extraordinário. Deixa eu mostrar aqui para o Velasco. Livro para pescaria com linha de horizonte. É lindo. Aqui, tá bom? Esse é um livro que tem uma peculiaridade muito interessante, porque é um livro editado, ele não tem uma edição especial em braille, ele é editado também em braille. E ilustrado. E ilustrado? Também. Ilustrado. Vamos mostrar aqui. Ele tem uma configuração muito interessante, graficamente, né? O layout do livro é muito bonito, Paulo. A ilustração é de quem? Da Albuquerque e também o projeto gráfico, né? Essa composição toda. Na verdade, o Braille não é mérito meu, o Braille é mérito da Embrapa, que em todos esses anos de pesquisa editou um livro de poesia, né? Em tinta Braille, com as ilustrações da Albuquerque,
E todo esse projeto é dela. Ela também fez a capa do Orquídeas Anarquistas. Está fazendo o projeto gráfico do meu novo livro. É minha parceira, na verdade, né? Já de algum tempo, né? Desde esse livro aí, esse livro até chegar ao que ele é hoje levou mais ou menos 2 anos e meio, né? Ele passou por um processo de não só de maturação, mas de evolução, né? Ele começou como um projeto de um jeito e terminou de outro, né? Isso é era um livro de poemas. Que já era para a pescaria com linha no horizonte. Já era. Os poemas são esses, só que São entrou esses, uma não série de tinha elementos, essa. né? E é uma obra, segundo o Flávio Pinto, única no Brasil, né? Eu também já pesquisei, não existe um outro livro de poesia que também é braille e que também tem ilustração. Esse é único. Poxa, que legal. Parabéns para a Embrapa, para o Paulo. E agora vamos poetar? Eu fico fascinada. Essa é uma hora que eu gosto muito, porque eu adoro ler poesia e adoro ouvir a poesia lida também. Eu vou ler uma, depois vou te pedir para ler outra. Eu vou ler 2, inclusive, que eu abri aqui aleatoriamente o livro e tem uma muito bonitinha aqui. Saltimbanco a salvo. À mercê da morte em dia de circo, a tenda azul se ergue desgraçadamente no centro das chamas. O amor sobre pernas de pau. É lindo. Bem bonita também. Medo medula. E é muito musical essa aqui. Por mais que um vento de fogo devaste o riacho à sua volta, o baile dos touros parece esgotar a tristeza nos olhos. Esse é o tempo em que o sangue, correndo nas veias das águas, transforma-se em peixes de bruma para acalmar o coração do mar. Esse é o tempo em que o toureiro ajoelha-se diante do touro para livrar dos seus agudos chifres a amarelada medula dos dias. Que lindo, Paulo. Eu acho a tua poesia absolutamente brilhante, delicada, rascante. Enfim, vamos lá, daqui. Uma que tu gostas muito. Para mim é um prazer ouvir os meus poemas na tua voz. E é um prazer para mim poder estar lendo os teus poemas. É sofrido, Paulo, escrever? No teu caso, sim? Ou não? Sofrido não poder escrever. É um trabalho árduo, duro, né? Mas que preenche tudo, né? Teu tempo, teus espaços. Eu vou ler um poema bem curto. Tá. E depois eu queria ler para ti um daí. Tá. Chama toada para não perdoar o pai. E me apagaste do mapa de tua mão inocente, como um deus vaidoso apaga um continente. Que lindo. Poema curto. Deixa eu mostrar um daqui. Tem um outro aqui do Orquídeas também que eu gosto muito. Agora, Paulo, a gente sabe que a poesia está para a cultura, está para o saber desde sempre, desde há muito tempo, desde que a linguagem se transforma em arte. Mas a poesia não é muito, não sei se difundida, consumida como um produto cultural que deveria ser, né? Porque dá asas à nossa imaginação, à nossa criatividade, enfim, o espírito da gente se expande na poesia. Por que isso acontece? Antes de tu leres essa Então, eu tenho a minha percepção. Antes eu achava que outras mídias depreciavam a poesia, né? Então, outros caminhos, digamos, facilidades. Hoje eu sou da opinião de que a poesia não é prejudicada por nada nem por ninguém, porque as pessoas, apesar, mesmo que elas estejam envoltas em dificuldades, elas fazem o que elas estão interessadas, não? Então eu acho a poesia hoje extremamente impopular, distante talvez da massa. Ela nasce do povo, mas ela acaba se tornando, não sei se a palavra seria bem impopular, mas ela acaba elitizada. Então, por mais que o poeta seja muito simpático, que ele diga os versos, ou tenha trabalho de recital para as pessoas, ele acaba sendo colocado numa posição de, ou um pouco inacessível, uma posição de alguém que quase não se dá para tocar. A poesia é difícil, tem essa coisa que vem carregada lá de trás, né? Na minha opinião, a grande dificuldade é inserir isso desde o princípio da educação, né? Não estou falando só leitura obrigatória, eu estou falando tipo a pré-escola, o maternal, a criança brincar com poema. de fazer poema, brincar, de fazer palavras, né? Exatamente. A palavra, como eu lembro que... Eu falo brincar de fazer palavras porque eu tenho um poeta maravilhoso chamado Manuel de Barros. Adoro. Que ele inventa palavras. Eu acho aquilo um exercício delicioso de fazer com criança, por exemplo. O exercício daquela poesia do Manuel de Barros. Né? E existe um encontro, né? Então eu não tenho histórico, eu não sou de uma família de leitores. Fui criado por os meus avós, o meu avô aprendeu a ler depois de velho, a minha avó só sabia assinar o nome dela.
Mas eu, em criança, tenho uma lembrança muito interessante, que era dela se esforçando para escrever o próprio nome, sem necessariamente saber, sem ser alfabetizada, sem saber ler e escrever. E quando eu vi aquele grande esforço dela para usar a palavra, que não era o domínio dela, aquilo me parecia de uma grande importância. Aquele esforço dela, aquela luta dela com a palavra, que era só o nome dela, me parecia de uma importância fantástica. E hoje, quando eu assino meu nome, muitas vezes eu lembro e vejo que para mim não é tão importante assinar meu nome, mas quando eu faço a poesia eu me sinto como ela assinando o nome. Entendi. Então existe existe uma dificuldade que é muito fácil de ser resolvida, é misturar a poesia no cotidiano da vida. Pois é, como por exemplo o papel que o cordel tem no Nordeste, né? Exatamente. Que é a poesia popular, extraordinária, popularíssima inclusive, que tem um exercício ainda perene, né, permanente. Enfim, Paulo, já sei, é porque eu estou com um produtor aqui que está dizendo, acabou o seu tempo, mas é que está gostosa a conversa. já já a gente vai terminar. Vamos ler, vamos ouvir essa poesia. Chama Súplica ao Entardecer. Longa é a hora do suplício. A súplica ao entardecer descolore o olhão lilás de Deus. Mas não muda a rota da carruagem de fogo que mergulha no mar, nos deixando sem sombras. Contudo, a esperança é uma ponte por onde as almas vagam quando a terra é encharcada e escura e assustadora. Enquanto o raio é a chance única de ver teu rosto, o amor se refugia nas montanhas, entre outros bichos igualmente perigosos. Que lindo! Que lindo, Paulo, muito bonito. E tem uma frase também, mas eu não sei se eu vou encontrar, que na verdade eu pesquei essa frase, muito pequenininha, mas eu acho que tem... Aliás, todas as... tá aqui, achei. Enfim, é um poema chamado Desacalanto, mas eu vou ler só essa frasezinha final. Mas não chores não, que minhas árvores não resistem ao incêndio dos teus olhos. Paulo, parabéns, que Deus abençoe teu trabalho. Como é o nome? É o filhinho ou uma filhinha que tu tens? É o Pablo. É o Pablo? Inclusive eu aproveito que a minha mulher gosta dessas breguices, assim, quero mandar um beijo para ela. Mariana e pro Pablo. Tá bom, olha, essa família tem que ter muito orgulho desse poeta, que Deus abençoe a tua mente, a tua criatividade, a tua sensibilidade, que tu voltes aqui quando tu estiveres assim, lá pelo 18º, não, antes disso a gente se fala, né? Antes do 18º livro, lá pelo 10º, depois do 15º de novo, tá bom? Um beijo, obrigada, Paulo. Obrigado. O Etc e Tal volta já conversando com o vereador Ademir Andrade, que foi o requerente, ele foi o autor do requerimento para a instalação da CPI da Saúde na Câmara Municipal de Belém. A gente volta já, não sai daí.